Hello, meu nome é Micaela e recentemente eu mudei o nome do meu canal porque tem uma outra proposta, mas o que eu venho para falar aqui hoje é o porquê que eu me afastei das redes sociais. E agora, dia 1º de abril, enfim, um mês distante das redes sociais. Já tem alguns vídeos meus aqui, dois vídeos falando sobre isso de forma resumida sobre o detox digital e como eu comecei a fazer o detox. No caso, eu comecei primeiramente diminuindo o meu tempo de uso das redes sociais, no mais o Instagram, porque o TikTok eu nunca consegui ter aquele vício assim profundo, mas o Instagram é bastante vício de ficar assim, eu vício de ficar às vezes 9, 10, já vi quase 18 horas de uso num dia só. E foi a partir daí que eu vi que eu não estava bem. Então, eu comecei com o detox digital, nos fins de semana, e depois eu silenciei as notificações, o que foi muito útil, porque eu acabava esquecendo de entrar lá no Instagram. E nessa época eu criava conteúdo, então, algumas parcerias que eu tive na época sobre os livros, eu chegava a demorar um pouco assim para ver as mensagens. E com o tempo eu também aumentei os dias em que eu ficava distante, no caso, às vezes, de 3 vezes por semana. Estava me fazendo muito bem, mas mesmo em que eu ficasse em pouco tempo, uns 3 ou 4 outros dias que eu usava, ainda tinha o fator das quantidades de informações e como eu pude digerir todas elas. E afetou muito a ansiedade que eu já tinha e eu acabei precisando tomar remédios. Ganhei um momento de estafa também, não só pela rede social em si, mas também pela minha rotina de mãe solo, de cuidar de dois autistas severos e também com assim, diagnóstico que está sendo trabalhado do autismo. Então, tudo mexeu comigo ao ponto de eu me sentir totalmente consumida pelas redes sociais. Eu não sabia consumir de uma forma saudável, mesmo que estivesse colocando certos limites. Então eu descobri no Instagram, no YouTube, aliás, no YouTube, muitos canais que falavam sobre detox digital. E porque eles tinham se afastado e tudo. E eu me identifiquei com essas pessoas, com muitas das coisas que elas falaram. E isso também me fez ter a vontade de me afastar. E eu já estava planejando fazer um sabatismo, assim, anual, no caso desse ano, assim. E eu acabei mudando de ideia em dezembro. E decidi dar mais uma chance pro Instagram de ficar de uma forma mais, digamos que, saudável. Eu já estava tentando fazer isso. E não estava mudando. E no dia 1º de fevereiro, aliás, 1º de março, eu desativei meus 2 perfis no Instagram. Inclusive, um deles era minha lojinha, que eu estava iniciando. E o outro era meu perfil literário. Eu tinha as parcerias e tudo, eu desativei também. E eu tinha um outro perfil privado, que eu usava só para ver alguns vídeos de coisas que eu gostava, assim. Eu coloquei para excluir, não sei se a conta caiu. Eles deram prazo de 30 dias. Eu não desativei o Face, porque às vezes eu uso outros contas do Face para entrar em outras coisas. Mas eu não entro mais no aplicativo. Deixei lá, ele ativo, mas eu não entro. Até porque eu também já não entrava tanto. TikTok também desativei. E o Twitter eu não lembro se eu desativei, mas ele saiu. Então, foi uma decisão que, de certo ponto, parece ser um pouco louca. No início eu me senti meio assim, uma adrenalina. Eu não sei explicar, assim, uma adrenalina assim, fora do normal, assim, não é como se fosse uma ansiedade, mas é como se fosse
um bust, né? Que me deu assim do nada. Do nada não, que eu já tava pensando mais. E acabou acontecendo. E uma das coisas que eu percebi, que eu já havia percebido enquanto eu tinha fazia detox digital, era a questão do vício de ficar descendo na tela. Então, eu me peguei diversas vezes fazendo isso no WhatsApp, YouTube, e às vezes não clicar em vídeos, porque tinha tanta gente que eu queria assistir, que estava passando. Isso não era shorts, né? Os vídeos longos, porque eu não vi shorts do YouTube. E também com os aplicativos de compras. Shopee, Shein, essas coisas. E antes, quando eu fazia detox, também tinha a questão do Duolingo. Mas com ele eu consegui aprender a usar de maneira saudável. E mesmo que eu esteja ainda exercício de maneira saudável, eu ainda estou conseguindo participar das ligas e ficar ali sempre no lugar em que eu me sentia assim, confortável para permanecer no aplicativo. Isso já entra na questão de competitividade que eu tenho dentro de mim. E no Shopee, no Shein, tem tantas coisas que eu salvei assim no meu carrinho, fiz compras também, mas totalmente coisas que eu estava precisando. Não foram compras assim extremamente desnecessárias, mas porque eu também estou passando por um processo de mudança. E em breve eu vou explicar, tudo aqui no meu canal, porque esse processo de mudança. Inclusive, alguns vídeos que tinham aqui já foram excluídos. E na época eu falava sobre tarô e um pouco sobre bruxaria. Eu acho que vai ter alguns dos 2 vídeos que estão aqui no canal que eu falo sobre isso. Mas, recentemente, eu me reconectei com Deus. E eu voltei a seguir a minha religião, que eu já tinha sido criada desde criança, que é a cristianismo, a evangélica. E foi uma das melhores coisas que me aconteceu desde o final do ano passado para cá. E desde que eu voltei para os caminhos de Deus, tem acontecido muitas coisas na minha vida, não só a questão da mudança em si, mas também as questões de deixar muitas coisas do passado para trás. E está sendo, assim, praticamente uma nova vida. E para mim tem sido muito bom toda essa mudança. Eu tinha um vídeo também aqui no canal que eu acabei removendo, que era Bookshelf Tour. A maioria desses livros não estão mais aqui, inclusive eles ficavam nessa prateleira aqui e na abaixo dela, era abaixo, livros sobre bruxaria, coisas místicas. E grande parte desses livros eu doei, outros eu vendi em feirinhas de livro. E estou comprando novamente alguns livros de acordo com o que tem sido agora o meu novo livro. Tem sido uma mudança tão boa para mim, porque eu passei muito tempo querendo me conhecer. E com a terapia, quando eu busquei ela há 2 anos e alguns meses atrás, era esse o meu foco. Quem sou eu? Esse ponto ficou persistindo por tanto tempo. E ter esse ponto e usar as redes sociais me deixou em confusão comigo mesmo por muitas vezes. Em questão de comparação, eu acabei falando nada do que eu tinha escrito. Eu fiz um roteiro, mas eu vou usar aqui um pouco. Comparação, a ansiedade, eu já falei, masking, o autismo nas mulheres adultas tem muito essa questão do masking. Eu não conhecia o masking, eu fui conhecer também no ano passado, acho que no meio do ano passado. E eu percebi o quanto eu utilizava o masking. E tinha uma questão também de um certo vício em excesso. Quando eu comprava uma coisa, eu comprava em quantidades assim absurdas. Acessórios, eu tinha muitos acessórios. E muitos deles eu só usei uma vez para foto. Foi daí que eu percebi que eu criei uma persona no Instagram. Mika Moon.
aquele perfil que eu usava desde 2012, desde os primórdios do Instagram, quando ele só era fotos. E antes era micaelagomes.lua. Depois ficou Micaela.lua. Depois Mica Luna. Nunca saiu Lua, sempre apareceu Lua. E depois o Mica Moon. E pra mim soava melhor. E a Mica Moon era uma persona minha. Por mais que tivesse coisas ali no meu perfil que eu gostasse, muitas outras delas eram camadas em que eu me escondia de coisas que as pessoas muitas vezes criticavam na minha adolescência e tudo. Então eu fiz essa persona para poder socializar com outras pessoas, porque esse era um ponto que eu sempre tive dificuldade. E as redes sociais tinham esse benefício para mim, a questão de me conectar com as pessoas. Por mais que fosse à distância, para mim, eram favoráveis para mim. Eu fiz amizades assim ao longo desse tempo das redes sociais, amizades que eu guardo assim na minha vida. Pessoas que já foram, pessoas que ainda permanecem, que são pessoas que eu aprendi muito. Tenho certeza que eu ainda vou aprender com elas. Outra coisa, com o passar do tempo, quando começaram a ter as atualizações também, também teve a questão da falta, aí já entra a falta de conexão real, porque todo mundo postava as coisas no Instagram, nas redes sociais em si, em geral, mas você não tinha mais aquela conversa com as pessoas, porque eu já sabia o que você tinha feito, porque eu também postava, no caso, e eu já sabia o que elas tinham feito, então as conversas acabavam sendo muito vagas. E isso me gerava uma certa angústia, e ao ponto assim que eu ficava, é assim, agora a vida é assim. Principalmente assim para quem foi criado ali desde o começo ali das coisas que saíram na internet. Eu usava o Orkut, eu usava muito o Orkut, eu tinha aqueles fakes, perfis fakes que criava de inspirado em personagens, de fanfics, tudo isso eu participei. Fiz amizades em fóruns, comunidades, e tinha também o MSN, que era uma coisa que a gente usava com uma certa cautela, né? A gente entrava, conversava ali com a pessoa. Muitas vezes essas pessoas a gente já tinha visto no dia a dia, na escola, ou então na rua, e depois a gente falava alguma coisa e saía e pronto. E a gente podia ver essa pessoa de novo. E meus gatos estão correndo aqui. Outra coisa também que eu percebi, a questão do FOMO. Eu tinha na minha pesquisa do Instagram perfis que eu acompanhava diariamente. E a depender do tipo de conteúdo que essas pessoas postavam, às vezes eu ia, tipo, enjoando de alguns perfis. Então eu ia mudando a minha barra de pesquisa, ia mudando alguns perfis. E era sempre aqueles mesmos perfis que eu entrava no Instagram. E a primeira coisa que eu ia fazer era olhar a vida dessas pessoas. Era o que se chama assim de fama. Então, quando eu estava no meu detox digital, muitas vezes eu sentia falta de entrar no Instagram apenas por isso. E isso me dava muita ansiedade. Então, muitas vezes também, quando eu entrava e não tinha histórias dessas pessoas, eu ficava tão mal que eu ia procurar lá no TikTok para saber se tinha alguma notícia dessa pessoa, coisa que eu mal usava no YouTube e em outras redes sociais atrás dessas pessoas que eu nem conheço na vida real, pessoas que nem sabem da minha existência. Isso é algo que foi que eu comecei a perceber que eu estava realmente assim adoecendo. Bem que eu era viciada, além do Instagram, era o Twitter. O Instagram eu usava desde 2012, mas o Twitter tinha desde 2010. E eu só fui passar a usar ele com uma certa assiduidade depois de quando eu queria ver alguma notícia sobre os reality shows.
Eu não assisti a Fazenda, mas o Big Brother eu sempre tive essa curiosidade, até porque eu assistia desde a época da televisão, na minha TV aberta. Assistia sempre com a minha mãe. Então, pra mim, que não assistia mais a TV aberta, era mais fácil entender o que estava rolando. Sempre na época de BBB eu ficava muito viciada de virar a noite assistindo ou lendo, assistindo os vídeos que o pessoal postava, lendo sobre as notícias que estavam acontecendo, às vezes ficava só atualizando para ver as notícias mais recentes. E isso também não estava sendo nada saudável para mim. Outra coisa também que eu escrevi aqui, já criei vários tipos de conteúdos diferentes para o Instagram. Desde conteúdo de treino, conteúdo de make, de cosplay pobre, de resenhas literárias que eu fui e voltei algumas vezes. Sempre estava ali caminhando pela questão literária. Também conteúdo sobre feminismo em algum momento, sobre bruxaria e sobre quando eu era streamer também, tinha muitos conteúdos sobre essa questão da Twitch, como estava sendo a minha vida com a Twitch. E todos esses conteúdos que eu criei, eu consegui criar certos vínculos de alguns que acompanhado todas essas minhas mudanças, todos os processos que eu enfrentei. Alguns bons, alguns nem tanto. E no começo dessa questão de ter stories no Instagram, stories, eu sempre esqueço como é que fala. Mas sempre que tinha a oportunidade de falar sobre a minha vida, eu estava ali falando. E de 2020, acho que desde a pandemia, depois de um pouco da pandemia, do ano passado, que eu ainda usava, eu fui ficando mais reservada. A pandemia realmente mudou ali muitas pessoas e eu fui uma delas. Comecei a usar de uma forma mais moderada em questão do que eu falava sobre mim. Por mais que eu compartilhasse alguns fatos, outros nem tantos. E voltando até para a questão do excesso. Quando eu fui fazer o desapego, depois que eu desativei todas as redes, assim, eu vi a quantidade de coisas que eu estava comprando para manter uma persona de coisas que eu nem usava para sair, assim, na vida real. Aqui na vida afora. Às vezes eu usava uma vez e guardava lá, e usava uma vez numa foto. E tinha acessórios, assim, de muito tempo guardados que eu só usei apenas uma vez. E às vezes eu nem usava em mim, usava para tirar foto dele. Então, foi algo também que mexeu assim bastante assim comigo, porque eu vi quanto eu estava totalmente consumida. Eu não estava conseguindo não só ser eu mesma, mas também não estava aceitando ser quem eu era. E acompanhar a vida das outras pessoas era algo que me dava um certo conforto. Mas esse conforto me fez ficar numa zona em que eu não pude correr atrás das coisas por mim mesma. E foi a partir de alguns momentos assim também que eu olhava a vida dessas pessoas e eu sentia assim uma certa inveja de nossa, fulano tá viajando, eu queria tanto conhecer esse lugar e ter essas coisas. E algumas coisas que eu nem queria ter, eu já estava adicionando assim no meu carrinho da Amazon, então no meu wishlist, e depois eu fui olhar e isso aqui não tem nada a ver comigo. Por que eu guardei isso? Em que momento que eu ia usar isso? E eu fiquei em conflito comigo mesmo. As crises de ansiedade estava assim aumentando absurdamente, de a ponto de 2 semanas seguidas, ou foram 3, na emergência. E aí o doutor falou, na emergência você vai ter que procurar um psiquiatra. Eu já estava fazendo terapia. A terapia para mim era algo que eu acreditava que ia resolver totalmente a minha vida. E a terapia ia ser
só ela ia ser o suficiente para dar a direção para minha vida. Mas eu ia ter que ter também os meus processos de campo, de ter aquela atitude, mas muitas vezes eu não fiz. E isso também não foi algo ruim, porque eu aprendi quando eu ainda estive estagnada. Então, até esse momento em que eu estive estagnada com a vida social, me fez chegar onde eu estou aqui agora. Conversando com vocês aqui no YouTube, compartilhando sobre mim. Por mais que vocês não me conheçam, e que eu também não conheço quem está me acompanhando aqui. Mas é isso. As redes sociais, elas me mudaram muito. De uma forma em que eu, como uma pessoa que virei mãe na adolescência, então eu já não me conhecia tão bem naquela fase. Eu não tinha ali o cérebro totalmente formado. Então eu passei por muitas etapas de viver coisas que não se encaixavam com o meu eu, mas que de alguma forma também me trouxeram algum conhecimento. E hoje eu consigo enxergar por um outro viés a minha vida. Isso tudo graças também a esse processo de estagnação. Outra coisa também, depois dos remédios, eu me tornei apática. Acho que isso acontece com muitas pessoas que passam por esse processo de tomar os remédios, tarja preta. Eu tomava para dormir também, porque eu tinha insônia. Mas eles foram muito necessários para mim. Eu comecei a enxergar momentos silenciosos, não só vivenciá-los. Muitas vezes eu gostava daqueles momentos de solidão, mas eu não sabia se eu estava realmente sentindo eles, porque, de certa forma, eu ficava no celular, olhando, descendo, procurando notícias. Então, os remédios me fizeram também ter a questão do preconceito que eu tinha. Meus filhos tomam remédio desde pequenos, por conta do autismo. Mas quando eu passei a tomar, eu passei a sentir na minha pele também coisas que eles devem sentir. E uma das coisas que eu pude aprender com esse mês distante das redes sociais é que algumas pessoas vão se afastar de você, porque você não vai estar mais tão ativo ali, compartilhando sobre a sua vida. E os outros vão te procurar. Pessoas que permanecem na sua vida são pessoas que valem a pena a manter ali um vínculo de amizade, porque uma coisa também que eu ficava pensando, as notícias, que eu gostava de ler notícias no Instagram, algumas fofocas hoje em dia nem tanto, porque eu tenho buscado me conectar mais com Deus. Mas a questão das notícias, eu assinei a newsletter, eu entrei em alguns canais no WhatsApp, que eu uso bastante o WhatsApp ainda, principalmente porque eu vendo algumas coisas. Mas é isso, para mim tem sido um processo muito bom. Eu não senti vontade de voltar para as redes sociais. Eu sou uma pessoa que ajuda a minha avó no celular dela. E em nenhum momento eu cogitei entrar no Instagram dela para ver as coisas que estavam acontecendo lá. E quando alguém me envia alguma coisa do Instagram no perfil do WhatsApp, eu falo, baixa o vídeo, me mostra o vídeo, porque eu não tenho como ver. Porque eu também baixei um bloqueador de site. Então, se alguém me mandar algo, se eu clicar, eu não vou ver de ir no navegador. E isso foi algo que eu estava precisando. Os outros perfis que eu acompanho no YouTube que também se afastaram são pessoas que eu tô gostando de acompanhar. Eu tenho seguido, assim, uma inspiração. São pessoas que nem me conhecem mais, que eu gosto de acompanhar o conteúdo delas, porque eu aprendi bastante também com elas. E por mais que algumas tenham voltado, que eu espero
coração não voltar tão cedo, porque eles estão me fazendo muito bem ficar distante, eu sinto que essas pessoas voltaram diferente. É, pelo próprio vídeo delas que elas foram falando. E teve um vídeo também que eu assisti, que tinha até um comentário que, financeiramente falando, ficar longe das redes sociais não é tão bom. Somente para uma pessoa que está iniciando uma loja como eu. Mas eu acredito em um Deus do impossível. Eu sei que tudo vai dar certo. Que Deus está me guiando nessa minha nova jornada. E é isso. Tem sido muito bom para mim. Eu pretendo trazer meu testemunho aqui. Foi tão difícil eu conseguir gravar esse vídeo. Tinha todo um roteiro, tudo. Mas eu fui doente. Depois eu fiquei doente de novo. Meu microfone não estava pegando. Eu tive que comprar esse suporte. E depois foi a minha fonte que queimou. Hoje, gravando isso no dia 2 de abril, 3 no caso, que já é de madrugada, meu ring light deixou de funcionar. Então, muitas coisas aconteceram. E eu sei que isso também faz parte da minha jornada como reconciliação com Jesus Cristo. E isso é algo que eu quero trazer para cá. E é uma proposta agora nova que esse canal vai ter. Eu vou poder falar não só sobre a minha vida fora das redes sociais, mas também na minha vida com Deus. Também nos livros que eu leio, porque afinal de contas também ainda gosto muito de ler. Eu sei que a minha estante ficou bem carequinha depois dos livros que eu desapeguei, mas viram outros. E esse ano eu tenho lido pouco, mas eu estou lendo um dos principais livros da vida, que é a Bíblia. E toda a minha vida cristã em que eu estive, eu nunca tinha lido. E agora eu estou podendo me conectar de fato com Deus. E é algo que eu não pretendo me afastar. E esse canal vai ter este propósito. E é isso. Eu acabei saindo totalmente do roteiro que eu escrevi. Eu espero que esse vídeo chegue a algumas pessoas que se estiverem passando por uma situação da mesma forma em que eu estive, de ansiedade, de comparação, de confusão com quem você é de verdade. E esse vídeo te conforte de alguma forma, porque no momento você vai se encontrar, assim como eu me encontrei, e agora eu tenho uma firmeza de quem eu sou. E é isso. Até o próximo vídeo.